Hoje eu vim trazer para vocês o primeiro capítulo, o primeiro compromisso do livro de Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos. Segundo o autor, esse compromisso é o mais difícil de ser cumprido e, na minha opinião, eu creio que, realmente, eu concordo, que seja impecável com a sua palavra. A primeira vez que eu li esse livro, que eu tive contato com esse seja impecável com a sua palavra, na minha cabeça era, a gente tem que honrar o que a gente fala, a gente tem que honrar os nossos compromissos, só que há muito mais por trás disso. A palavra, além de ser um conjunto de letrinhas, ela tem muito poder. Imagina que quando você era criança, você se sentiu, você foi chamado de inteligente, de brilhante, bonito. Então você vai crescer com crenças de que realmente você é bonito, você é maravilhoso, inteligente, e você vai criar situações que você vai atrair mais disso. Se por outro lado, na sua infância, você foi chamado de preguiçoso, burro, atrasado, que você era desajeitado, você vai crescer com crenças e você vai atrair situações realmente que confirmem que você era tudo isso. E o autor, ele fala que a palavra é como se fosse uma magia. Ela pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal. E não só quando a gente fala, mas que também quando as pessoas falam pra gente algumas coisas. Então, a palavra, ela é muito importante. E eu me lembro dessa situação de que, às vezes, as pessoas jogam a magia através de palavras em cima da gente, a gente às vezes não está consciente, às vezes a gente não está prestando atenção. Eu lembro que uma vez eu morava numa casa, eu sempre falo dessa situação para vocês, que eu morava numa casa compartilhada com várias pessoas, eu morava com a minha filha ali, né, num lugar super pequeno, apertado, e era uma situação bem caótica. E eu encontrei duas pessoas que trabalhavam comigo, que eu não via há muito tempo, e eles perguntaram como ia a vida, e eu disse um plano, eu falei, eu quero, logo mais eu quero sair daqui, e eu quero alugar uma casa mais confortável para mim, para minha filha. E eles falaram assim, isso nunca vai acontecer, você nunca vai conseguir, porque você é imigrante, porque você blá blá blá, e foram listando as coisas que na cabeça deles, eles achavam que era impossível para mim. Mas naquele momento, eu não deixei essa magia, eu não deixei a força dessa palavra, desse encantamento vir para mim. Então, mentalmente eu disse, pode ser difícil para eles, mas para mim não é. Eu vou conseguir. E eles conversando ali comigo e eu sorrindo, mas dentro pensando, eu vou conseguir, isso vai ser possível. Se outras pessoas já conseguiram, isso vai ser possível para mim também. E realmente eu consegui. Então, eu não deixei que a magia dessas palavras me atingisse. E, segundo o autor, ser impecável com a palavra, que vem do latim, é sem pecados. E ele fala que, na verdade, longe, né, das questões religiosas, não ter pecados é você não fazer algo contra você mesmo, como falar mal, julgar, criticar e se auto-abusar, porque tudo isso leva à rejeição de nós mesmos. E eu esqueci de contar no primeiro episódio sobre esse livro, que o autor falou algo que, assim, me deixou pensativa, que eu achei fortíssimo, que ele fala que ninguém abusa tanto da gente quanto a gente mesmo, e que o nosso limite de abuso que a gente tolera de outra pessoa é proporcional ao limite que a gente se abusa. Deixa eu explicar. Ele diz que a autorrejeição nos leva a abusar de nós mesmos. Então, nós não colocamos limites, nós falamos mal de nós mesmos, e nós vamos aceitando situações de humilhação, de constrangimento. Mas se nós temos um limiar, que nós nos autoabusamos, que nós xingamos, e esse limiar ali, vamos supor, é de X. E se alguém, sei lá, um companheiro de trabalho, seu marido, sua mulher, filhos, eles te abusam, te xingam, te humilham, não tem um pingo de respeito por você mesmo, mas que esse limite, né, que essa quantidade de abuso está na mesma proporção que esse X, que é o que você se dá, então você vai tolerando. A partir do momento que eles abusam um pouco mais do que você está acostumado a se maltratar, e aí sim você começa a tomar uma reação, uma atitude, aí sim você reage. Então, eu não sei se ficou muito claro, mas isso me chocou, porque realmente
Uma coisa que também que outro dia eu vi num vídeo, né, que se a gente quer começar a melhorar de vida, quer trabalhar aí, fazer com que a lei da atração funcione pra gente, a gente tem que, primeira coisa, cuidar da nossa autoestima, do quanto que a gente se aprecia, do quanto que a gente se respeita. E nisso, falar coisas boas para nós mesmos. Não tolerar abuso por nossa parte. Por exemplo, quando você acorda, você vai no espelho e fala, eu sou maravilhosa, nossa, eu sou forte, puxa, cada coisa legal que eu já fiz. Ou não, você começa, eu sou uma burra mesmo, eu sou uma idiota, eu sou feia, eu sou gorda, eu tenho rugas, eu tenho isso, aquilo, outro, ninguém gosta de mim. Então, assim, a gente está lançando esse feitiço contra nós mesmos. A gente tem que... a palavra é muito poderosa. Então, enquanto a gente não perceber como a gente... como a palavra tem poder, como isso é importante, e a gente começar a prestar atenção no que a gente emite e no que a gente também aceita da palavra dos outros, a nossa vida não vai mudar. E voltando à história que eu contei dos meus amigos, né? Tudo que a gente escuta e a gente acredita, a gente começa a ter um acordo. Então a gente acredita que aquilo é verdade e o acordo está feito. E o único modo de quebrar esse acordo é fazer um novo acordo, fazer uma nova repetição, criar uma nova crença, uma crença positiva. Então, ele fala de uma maneira pior que esse feitiço, que é a fofoca. E a gente cresce acreditando que é normal fofocar. Se você lembrar assim, como que eram os encontros de quando a gente era criança, mães, pais, a reunião de famílias, grupinhos de amigos, a gente cresceu acreditando que é normal fazer fofoca. E, na verdade, quando a gente está fofocando ou participando de uma fofoca, a gente acredita que a gente julgando, falando mal de alguém, a gente está numa situação um pouquinho melhor que a outra pessoa. Então, isso nos dá um conforto temporário de que a gente, minha situação não é tão ruim assim. Isso é como um vírus, a fofoca é como um vírus de computador, e isso não vai trazer resultados, porque ela começa a trazer mensagens truncadas, né, e você compra a fofoca, passa a reproduzir isso como um vírus de computador, isso realmente não vai trazer resultado nenhum, nem para você, muito menos para a pessoa. E eu acredito muito, gente, que tudo tem uma reação, que tudo a gente tem que prestar atenção no que a gente está emitindo, porque isso vai voltar para a gente de alguma maneira, isso vai acabar nos afetando. Não compre a fofoca, não comece a reproduzir, porque isso vai trazer resultados negativos para a sua vida. É uma forma de energia mentirosa, não constrói nada. Pense em ideias, não compartilhe coisas que não vão agregar nada para a sua vida. E quando isso também te torna imune. Ser impecável com a palavra, não fazer fofocas, te torna imune a essas ideias, a esses feitiços que nos jogam. Porque se a nossa mente não tiver um adubo para uma ideia negativa, isso não vai florescer. Então, seja impecável com a sua palavra, vá na frente do espelho, diga palavras boas para você mesmo, e escreva uma lista de todas as coisas grandiosas que você já realizou, que você já fez. Eu vou dar um exemplo, eu estou passando por um processo, por um desafio, e essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa, e ela me falou, praticamente, desista, isso não vai dar certo. E eu, mentalmente, na hora eu falei assim, não, vai dar certo sim, porque eu já passei por isso anteriormente. Porque, gente, eu já tinha feito listas, eu pratico o que eu estou falando para vocês. Faça a lista de coisas que você já conseguiu, que você se sente importante, coisas positivas a seu respeito. Isso, gente, é um jardinzinho ali que você vai cultivando. Então, coloque sementes positivas todos os dias, vá na frente do espelho, por mais que no começo seja algo que você sinta que você está sendo mentiroso falando isso vai ter resultados. Tem até a Louise Hay fala muito sobre isso, repetir palavras para você mesmo, positivas, e não compre ideias negativas vindas de outras pessoas, e não espalhe ideias negativas, não use a sua palavra tão poderosa para disseminar o mal.
Lembra quando, quantas vezes, né, as pessoas falam sobre profecia, sobre as bênçãos das mães. Imagine, fale para você mesmo como que você, se você fosse um bebezinho e estivesse escutando ali de alguém que te criou, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, coisas positivas. E outra coisa, quebre esse feitiço. Quantas vezes você falou que você ia fazer uma coisa e você não fez? Você ia começar uma academia, você ia procurar um emprego melhor, você ia fazer uma viagem. Use o poder da palavra, do compromisso que você um dia fez com você mesmo. Toda palavra carrega energia, carrega força. Use isso a seu favor. E para terminar, eu sugiro um exercício que você faça hoje mesmo. Ligue ou mande uma mensagem, use o poder da sua palavra para falar algo para alguém que você jamais falaria. Então, se você, por exemplo, para sua mãe, se você não tem costume de elogiar ou lembrou de alguma coisa da infância, tente fazer isso hoje. Use o poder da palavra para espalhar o bem no mundo e trazer resultados para a sua vida. E a gente se vê no próximo vídeo, o segundo compromisso. Até lá!